Fala pessoal, tudo bom com vocês? Vamos começar mais um vídeo sobre cadastros de clientes e cadastros de fornecedores. Então aqui na tela inicial do sistema você vem aqui em cliente e a primeira tela que aparece é a tela de consulta de clientes. Então se você selecionar aqui, se você clicar no botão localizar, ele vai trazer todos os seus clientes já cadastrados. Ele trouxe aqui então os clientes da sua empresa. Por que ele trouxe todos? Porque eu não filtrei a busca, certo? Se eu deixei em branco aqui e cliquei em localizar direto, ele vai trazer todos os clientes. Se não, eu posso utilizar aqui um filtro por código, por nome, enfim. Aqui na parte de baixo da tela, então existem as opções de inserir, alterar, excluir, visualizar dados ou cadastrar por CNPJ. Essa diquinha do cadastrar por CNPJ eu vou deixar para o final aqui, que é a parte mais gostosa do vídeo. Então vou fazer um cadastro novo, vou aqui em inserir, vou colocar aqui os dados do cliente, jurídico, razão social Coca-Cola, vou informar o CNPJ, inscrição estadual, é obrigatório informar? Não é obrigatório, mas quando o cliente for contribuinte de ICMS, você informa aqui também a inscrição estadual dele, correto? O CEP você vai digitar. Quando você seleciona consultar CEP aqui, muitas vezes o endereço está cadastrado dentro do sistema e ele vai trazer para você os campos preenchidos. Em algumas situações raras, ele não vai retornar para o seu endereço, então você vai completar o endereço manualmente. Quando você for digitar a cidade, se você tentar digitar em cima ou apagar o que está escrito na tela e ele não se mexer, se o campo não apagar ou não for digitado, você tem que teclar espaço para que abra então uma lista de consulta e aí sim você digita o nome da cidade que você deseja, por exemplo, Maringá, e você vai dar um Enter no final, correto? Se no caso então for Londrina, você vai dar um Enter e ele vai trocar para você ali. Perfeito? Então vou jogar ali Maringá. Vou completar aqui os dados do endereço. Podem verificar aqui que eu possuo dois endereços, a localização e o endereço de cobrança. A localização é o destino da nota fiscal e o endereço de cobrança é para onde será encaminhado o boleto. Porém, 99% das vezes, os dados da localização e do endereço de cobrança são os mesmos, então por isso existe esse campo aqui, copiar dados da localização. Ele vai trazer tudo para cá. Então pode verificar, ficou igual. Então, depois de preencher a localização e o endereço de cobrança, você pode vir aqui na aba Contato e digitar os dados de telefone, telefone 1, 2, e aqui você vai informar os e-mails. Então, esse primeiro campo de e-mail é o e-mail que receberá o boleto enviado pelo sistema. Então, você pode colocar aqui. E aqui é o e-mail que receberá a nota fiscal quando for emitida pelo sistema. Aqui você vai colocar o site e o nome do responsável com quem você mais conversa lá dentro. Perfeito. Aqui também existe uma lista de contatos adicional. Então você tem aqui os dados principais, porém você pode adicionar mais contatos dentro deste cliente. Então você clica no mais verde aqui e pode adicionar quantos cadastros desejar. Então aqui eu vou adicionar o Fábio. Vou colocar o e-mail dele. O grupo. Esse grupo aqui, ele determina qual ação o sistema vai tomar com esse cadastro. Então, se ele for receber então uma nota fiscal, você marca NFE. Se não, um boleto, ou um e-mail de pedido, ou uma ordem de compra, enfim. Aqui você pode adicionar o cargo. Então, digamos que ele seja lá um vendedor, ou um comprador, enfim. E você pode adicionar mais contatos ainda. Perfeito? Então, após você adicionar aqui os contatos, você pode adicionar aqui também quem é o vendedor que atende esse cliente. Então, aqui você vai teclar espaço e vai digitar aqui o nome do vendedor que atende esse cliente. Este é o vendedor interno e esse é o vendedor externo. E aqui nos padrões são informações bem interessantes. Por exemplo, se esse cliente sempre compra com determinada transportadora
Se você sempre despacha as mercadorias com determinada transportadora, você já pode deixar selecionada a transportadora dele aqui. Aí, quando você for fazer um pedido, automaticamente o sistema vai preencher a transportadora padrão desse cliente. E assim com os demais campos também. Por exemplo, a condição de pagamento. Digamos que esse cliente sempre compre com boleto 3060, pode deixar definido. Se esse cliente sempre compra com tabela loja virtual ou tabela varejo, você pode deixar marcado aqui também. Então, eu vou gravar aqui e está feito o meu cadastro de clientes. Vocês podem reparar que eu fui até apenas a aba número 4. Esses outros dados, eles também são permitidos de você preencher, porém não são obrigatórios, por isso eu não dei muita ênfase. Beleza, fiz lá meu cadastro. Então, se eu digitar aqui Coca-Cola, eu consigo já localizar o meu cliente. Perfeito? E eu vou falar de mais algumas coisinhas importantes. Por exemplo, a situação cadastral. Se você está cadastrando um cliente completo que irá comprar de fato, você precisa completar esse cadastro com as informações necessárias para que a nota fiscal eletrônica seja emitida. Então, assim, infelizmente o sistema vai te pedir bastante informação e isso não é culpa nossa. Isso é uma culpa realmente da Receita Estadual, que solicita todas essas informações para que seja emitida então a nota fiscal. Tá? Mas digamos que você está com pressa e o teu cliente quer somente um orçamento e você não vai concluir essa venda nesse momento. Então você tem a opção de cadastrar ele como um pré-cadastro. Então pode ver que quando eu seleciono o pré-cadastro, os campos obrigatórios que estão em asterisco, eles vão sumir. Então pode ver que o CNPJ deixou de ser obrigatório, nome fantasia, os campos do endereço, eles deixaram de ser obrigatórios. Somente então o campo razão social, indicador da inscrição estadual e o campo da cidade que ficaram como obrigatórios. Aí fica uma dúvida. O que acontece se eu for fazer um pedido para esse pré-cadastro? Você vai conseguir fazer o pedido tranquilamente. Ele vai gerar contas a receber, ele vai baixar o estoque, vai fazer tudo corretamente. A única coisa é que se você tentar gerar uma nota fiscal, você até consegue gerar nota, porém na hora de enviar, a Receita vai retornar que está faltando os campos ali. Então você retorna para esse cadastro, completa os dados, muda para cliente e aí sim você consegue gerar nota fiscal. Perfeito? Então vou gravar aqui. E agora então eu vou excluir esse cadastro. Então eu clico sobre ele e venho em excluir. Pronto, então excluído o cadastro, eu vou então cadastrar este cliente novamente, porém utilizando esse botão cadastrar por CNPJ. Então eu clico aqui, jogo aqui então o CNPJ dele e vou digitar. E aí então o sistema vai abrir todo aquele cadastro a partir daquele CNPJ e vai preencher para você todas as informações pertinentes ao cadastro dele. E aí então eu tenho a Coca-Cola cadastrada novamente, porém dessa vez com a opção de cadastro por CNPJ.